Fala, galera! Hoje é dia de concluir a reforma religiosa. Foram 3 aulas contando com essa para conseguir ver os principais acontecimentos desse assunto que costuma cair muito nas provas aí de um modo geral. Então, para quem perdeu aí a primeira e a segunda aula, eu vou colocar o link na descrição. É só clicar e assistir. Beleza? Tranquilo? Vamos para a luta. Já falei já várias vezes para vocês dos movimentos reformistas. Falei isso na primeira aula, falei na segunda e vou falar agora novamente. Você vai aprender nem que não queira, nem que seja na marra, né? E aí? O primeiro movimento reformista, ele vai acontecer na Alemanha. O responsável por esse movimento é Martinho Lutero e criou-se aí uma religião em protesto aos erros da Igreja Católica, conhecida como luteranismo. Está aí a primeira grande reforma religiosa. O segundo movimento vai acontecer na Suíça. O responsável é João Calvino. E esse cara criou uma religião que ficou conhecida como calvinismo. Olha isso aí, já estudamos na aula passada, na aula 2, o luteranismo e o calvinismo. Então, você já tem conhecimento necessário tanto do luteranismo como também do calvinismo. Só que falta aí o terceiro movimento. Que movimento é esse, professor? Não lembro, não. Esse movimento vai acontecer na Inglaterra. O responsável é um cara chamado Henrique VIII. Esse V e 3I é algarismo romano, viu? Não me mate de vergonha. E aí significa ver 3I 8. Henrique VIII. E esse cara criou uma religião que ficou conhecida como anglicanismo. O anglicanismo, que é justamente o tema dessa nossa aula. Vamos estudar nessa aula o anglicanismo e também a reação católica. Calma, daqui a pouco vocês vão entender o que foi essa reação. Fácil, né? Tranquilo. Vou passar. Aquele esquema de sempre. Pausa, copia, eu vou apagar. Professor, pois vamos lá para o anglicanismo. O que é que eu tenho que saber desse movimento? Tranquilo demais. Se você achou fácil os outros, esse aqui também você vai achar fácil. Olha aí, o anglicanismo, eu já entreguei, né? Dei spoiler. Ele vai acontecer na Inglaterra. Acabei de dar esse spoiler aí. Então, essa reforma vai acontecer lá na Inglaterra. O cara responsável por fazer essa reforma, eu também acabei de dar o spoiler, é o rei, né? O rei Henrique VIII é o responsável por fazer dessa reforma aí uma nova religião, o anglicanismo. Professor, tem foto desse homem? Claro que tem, para você conhecer aí o bonitão, né? Eu já mostrei na aula passada o Lutero, mostrei o Calvino, e está aí o rei Henrique VIII. Você agora conhece o rosto desse cidadão que aparece aí nos livros de história. Logo, Henrique VIII, para criar o anglicanismo, ele fez um documento. Esse documento ficou conhecido como o Ato de Supremacia. O Ato de Supremacia. Então, se você visualizar aí esse documento, o Ato de Supremacia, foi quando o rei da Inglaterra criou aí o anglicanismo. O Ato de Supremacia oficialmente cria o anglicanismo lá na Inglaterra. Professor, mas por qual motivo
o rei resolveu criar uma nova religião. Existe aí o queixo e existe o real. Para quem não sabe, queixo aí é o migué, é a mentira. É a história que ele contou, história para boi dormir. Só acreditou quem é besta. E existe o motivo real. Qual foi o queixo? Olha aí. O queixo, vocês não vão acreditar, não. Separação. Vou até colocar e deixar em letras maiúsculas, um grito, né? Separação. Como assim, pessoal? O rei Henrique, ele vai se queixar de sua esposa. Catarina, segundo ele, não consegue gerar um varão, um herdeiro para o seu trono. E aí ele culpa a sua mulher. E ele pede a separação. A igreja, ela aceita a separação? Não. Por isso que o padre fala, até que a morte o separe. A mulher ainda está viva, então ele não tem o direito de se separar e casar com outro. Ele ficou revoltado. Ele vai dizer, igreja, eu sou o rei. Sim, eu sou a igreja. E aí começa essa briga entre a igreja católica e o rei Henrique. O que foi que ele fez? Tá certo, eu vou criar uma igreja onde eu possa me separar. E foi isso que ele fez. Ele criou o anglicanismo, se separou de sua mulher, Catarina, e já tinha outra na jogada, a famosa Ana Bolena. E aí, meu filho, eu não vou dizer que ele foi feliz para sempre, porque aqui não é contos de fadas. Mas foi isso que aconteceu. Não sei qual é o real motivo. O porquê que o rei da Inglaterra resolveu criar aí essa nova religião. Simples. O real motivo, a riqueza da Igreja Católica. Esse é o real motivo. O que o rei queria era tomar as riquezas da igreja. E foi isso que aconteceu. Ao criar o anglicanismo, ele confiscou os bens, as riquezas da Igreja Católica lá na Inglaterra. O anglicanismo, ó, acabou. Só isso, professor. Só molezinha. De novo, vou apagar, você dá o pause e vou continuar para o vídeo não ficar longo, que vocês reclamam quando o vídeo fica longo. E para concluir esse assunto, falta eu falar da Contra-Reforma. Olha como é escrito Contra-Reforma. Na época que eu estava no lugar de vocês, Contra-Reforma não era com esses dois R's. Era separado. E com essa nova ortografia, com essa revisão aí no português, agora é escrito dessa forma. Então, se você não estiver escrito dessa forma, é porque você está pegando um livro muito antigo. Contra a reforma, aí como ela é escrita hoje, a forma correta. E aí, a contra-reforma, o nome já entrega. É um movimento que vai contra as reformas religiosas. Professor, então, quem é o responsável por esse movimento? Só pode ser a Igreja Católica. A contra-reforma é um movimento feito pela Igreja Católica contra as reformas religiosas. Contra as reformas religiosas. Quando eu falo contra as reformas religiosas, é contra, vamos lá, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Então, a Igreja Católica vai criar um movimento contra essas reformas. E aí o nome é bem sugestivo, né? Contra a reforma. Pelo amor de Deus, cadê a criatividade? Professor, eu quero ser mais criativo. Esse movimento tem outro nome? Tem. Eu posso chamar de reforma católica. Não é nada criativo. Mas é os dois nomes que costumam aparecer nos livros de história. Contra a reforma ou reforma católica. Dá no mesmo. Estamos falando do mesmo assunto. E aí? Quais foram as principais medidas que a Igreja Católica tomou para tentar frear
o crescimento do luteranismo, do calvinismo, do anglicanismo, a igreja precisava tomar aí algumas medidas. Para isso, a galera se reuniu na cidade de Trento e fez o tal do Concílio de Trento. A reunião lá na cidade de Trento para tomar aí algumas medidas. Professor, eu tenho que saber de quantas? Eu vou colocar apenas três. As três que costumam aparecer em provas. A primeira aí é reativar os tribunais, eu vou até deixar em maiúsculo, de inquisição. Reativar os tribunais de inquisição. Professor, como assim? Não entendi. Você vai entender. O que é isso? Os tribunais de inquisição, eles já existiam desde a Idade Média. É a igreja, ela perseguindo aqueles que vão contra a sua forma de pensar. Então, lá na Idade Média, todos aqueles que questionavam a Igreja Católica poderia ser convocado a um tribunal de inquisição. É um tribunal, é um júri, onde a igreja iria analisar o seu caso. Se você fosse condenado pela igreja, você poderia pegar a pena de morte. É isso mesmo. A igreja, nos tribunais de inquisição, ela vai perseguir, prender, torturar e matar milhares de pessoas porque não concordavam com as suas ações ou com a sua forma de pensar. Logo, os tribunais de inquisição, eles foram criados para combater os hereges. Essa palavra aparece muito em prova. Professor, e quem eram os hereges? Eram os pecadores. Logo, a igreja, com em outras palavras, disse o seguinte: ó, quem seguir essas reformas é considerado um pecador, um herege. E aí vai passar pelos tribunais. A igreja vai reativar, os tribunais voltam aí a aparecer na história. Tranquilo? Muita gente morreu. É muito triste. Os tribunais de inquisição é um erro gravíssimo na história aí da Igreja Católica. Um outro ponto que chama a atenção: a Igreja Católica criou a Companhia de Jesus. Companhia de Jesus. Como assim? A Companhia de Jesus foi criada para formar jesuítas e a principal medida desse jesuíta, a sua principal função era promover a catequização. Em outras palavras, conseguir novos fiéis para a Igreja Católica. A Companhia de Jesus formavam aí jesuítas. Esses jesuítas tinham a missão de sair pelo mundo promovendo a catequização, ou seja, conseguindo aí novos fiéis para a igreja. E, por último, a igreja criou o chamado Index. Professor, o que é isso, pelo amor de Deus? O Index é uma lista de livros proibidos. Uma lista de livros proibidos. Como assim, professor? Toda e qualquer publicação que falasse mal da Igreja Católica, e óbvio a Igreja Católica tivesse o conhecimento, ele entrava na lista do Index e era proibido. Ninguém poderia ler esse livro. Se você lesse esse livro, você era um herege, um pecador. E aí você poderia passar pelos tribunais de inquisição. Só lembrando que uma das penas do tribunal de inquisição era a morte. Então você poderia ser morto simplesmente porque leu um livro que falava mal da igreja. Isso aí foi o movimento que conhecemos como Contra-Reforma.
Com isso, a gente consegue aí, com essa trilogia, né, com essas 3 aulas, concluir as reformas religiosas. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Eu amo gravar essas aulas para vocês. Cheiro no coração e até a próxima. Tchau, tchau, galera.